Mário Teló é presidente do Instituto de Estudos Europeus da Universidade Livre de Bruxelas. Defende que a União Europeia poderia dinamizar-se a partir das relações externas, uma vez que é esse o terreno em que se conseguiu um consenso e uma coesão entre os Estados-membros. As relações externas são centrais no processo de integração interna da União Europeia. Professor Teló, bem-vindo. Professor Teló, falando sobre a Europa no mundo, a União Europeia tem objetivos próprios, além de ter uma projeção económica importante. No entanto, não tem uma política externa comum e isso é uma grande limitação, não é? Quindi questo la limita molto. È ancora vero. Malgré les difficultés internes, l'Union européenne ne se tire pas mal. Apesar das dificuldades internas, a União Europeia não se sai mal nesta situação de incerteza, de crise internacional grave, tanto a nível político como a nível comercial. Os últimos feitos durante o semestre finlandês foram, em primeiro lugar, o bloqueio das negociações de Doha a nível da política comercial internacional. Em segundo lugar, o fracasso da política norte-americana no Médio Oriente. Isso é muito importante, mas ao mesmo tempo as dificuldades crescentes em relação à Rússia e uma parte dos vizinhos da Europa, Rússia e Turquia. Nesse ponto de vista, encontramos-nos numa nova fase na qual os conflitos internos da União, as dificuldades, a falta de união interna são superadas mais facilmente a nível da iniciativa global que a nível dos contactos com os vizinhos. Facilement surmonté au niveau de l'initiative globale que au niveau des contacts avec les voisins. Faz ainda falta esse famoso documento, que pode ou não ser ainda chamado Constituição, para que se possa pôr ordem nas coisas? Creio que vai haver um novo tratado e a presidência alemã vai lançar um procedimento para desembocar num novo tratado no Conselho Europeu, previsto para junho de 2007. Por outro lado, é preciso notar-se a ausência de liderança europeia nesta cerimónia. Não se vê nenhum seguimento. A Alemanha ainda não encabeçou um grupo de vanguarda que possa conduzir-nos a um tratado constitucional num tempo relativamente limitado. Sembrerebbe che la stessa Germania che avrà la Presidente. Mas parece-lhe que mesmo a Alemanha, que em janeiro assume um mandato de 6 meses, estaria pronta a aceitar um tratado menos pesado? Un trattato un po' meno pesante. As esperanças em relação à presidência alemã não podem ser exageradas. A própria Alemanha reduziu essas expectativas por causa da data tardia das eleições presidenciais em França. Vai ter só uma semana, por isso creio que vai no máximo propor um procedimento. A presidência portuguesa sim vai ser essencial no segundo semestre de 2007. A presidência portuguesa vai ter que gerir o esboço de um novo tratado, salvando o essencial das duas primeiras partes do Tratado Constitucional. Não vão lá estar os líderes políticos que viram nascer a Constituição. Paradoxalmente, pensa que isso pode beneficiar o tratado ou acha que vai prejudicá-lo? A Europa não tem líderes supranacionais com a mesma envergadura que antigamente. Até Mitterrand, Kohl e mesmo Felipe González havia líderes europeus de envergadura. Hoje talvez não tenham tempo. Porquê? Porque o mal da globalização produz uma fragilização das democracias nacionais. As maiorias são frágeis e divididas e os líderes políticos têm de se preocupar mais com a política interna, o que faz com que não tenhamos líderes na Europa. Os sistemas políticos nacionais não produzem líderes europeus de envergadura. Uma espécie de rejeição do alargamento por parte dos povos europeus terá criado a crise da União Europeia e o fim do aspecto mais formal, que é a Constituição. O senhor está de acordo com este ponto de vista? O alargamento é mesmo um problema? Este debate tem dois pontos de vista extremos. De um lado estão os que dizem que o problema não existe e é preciso avançar com o alargamento. Qualquer alargamento é bom. A posição oposta é a de congelar o dossiê Turquia e mandar mensagens claras sobre a impossibilidade da União Europeia em absorver novos Estados-membros, sob pena de agravar o déficit democrático. Penso que é preciso trabalhar numa
posição média. Na verdade, é absurdo ignorar que os resultados dos referendos francês e holandês devem-se ao facto dos cidadãos nunca terem sido chamados a pronunciar-se sobre um alargamento que se desenrolou a uma velocidade extraordinária. É preciso digerir o alargamento atual e o primeiro-ministro finlandês falou de uma fase de consolidação. Pode haver novos alargamentos dentro de 10, 15 anos. É preciso uma fase de consolidação durante a qual a Europa, mesmo no estado atual, mas sobretudo com um ministro dos negócios estrangeiros, deve gerir o papel internacional. O que é realista é tentar reforçar a região europeia. Os Estados-membros e o espaço em redor da União Europeia. 500 milhões de cidadãos europeus e à volta deles 500 milhões de vizinhos. Et autour de 500 millions de neighbors, de voisins. Isto incluindo a Turquia. É um quadro no qual as políticas comuns não só são possíveis ao nível comercial, como também ao nível da estabilização. Penso que é nessa dimensão que temos de nos situar no quadro de um mundo globalizado que, se não for estruturado, se arrisca a provocar crises internas de democracia no próprio seio dos países da União Europeia. Grazie, professor Telò.